Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre um assunto que eu já tinha dito lá no Instagram, Família Vieira Show, que eu viria falar para vocês. Gente, o assunto hoje é um pouco delicado. Não sei se todos vão concordar, não me importo também. Eu acho que o que vale é a minha experiência, das coisas que eu vivi, né, tendo 7 cães, e as coisas que eu li, as coisas que eu pesquisei, as coisas que eu aprendi a respeito do assunto. Então o tema hoje é depressão em cães. Sim, gente, é muito raro. Não que seja muito raro, é raro com cães assim saudáveis, né, que têm uma vida normal. É uma tendência que já vem realmente de cães que sofrem maus tratos, cães que teve algum problema, sabe, de convívio com humanos, cães que passaram por experiências traumáticas e cães que passaram por experiências dolorosas com as questões de saúde. O meu caso em especial, né, são questões dolorosas de saúde, no caso com a minha fêmea Amora. A Amora, gente, é uma longa história, mas eu vou resumir ela para não ficar muito cansativo o vídeo. Depois, qualquer coisa, a gente vai fazendo mais vídeos sobre isso. A Amora, ela veio para mim com 2 anos, então ela tinha uma série de problemas. Ela tinha dermatite, ela tinha berno, ela tinha um entrópio gravíssimo nos olhos, inclusive com perca já, né, inicial, parcial da visão. Então eu tive que operar ela de entrópio, eu tive que operar os 2 olhos dela. E ela veio, né, carregando esses probleminhas aí que eu tive que dar uma resolvida ao longo do tempo, que vinha realmente da criação dela anterior. Vacinas eu tive que pôr em dia, vermífugos, tudo que ela nunca tinha feito. E aí, gente, ela já vinha também, né, de um histórico assim, de ter que vir depois de passar tudo isso e trocar de tutor, né? Então, assim, por mais que o animal não entenda, né, 100% de tudo que está acontecendo com ele, o fato de trocar ele de casa, de ambiente, de tutor, também é difícil para ele, viu, gente? E aí ela veio para cá, foi passar por esse processo de adaptação e ficou tudo bem, colocamos tudo no devido lugar e ela ficou ótima, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E ainda senti que faltava alguma coisa, sabe? É como se ela assim, tivesse feliz, encaixada, mas parece que na cabeça dela ainda faltava alguma coisa. Que foi quando a gente deixou ela cruzar com o Kodan, que foi a melhor coisa que eu fiz. Pra mim e pra ela. Então, assim, eu sonhava com uma família, gente. Sonhava ter, sabe, a pai, a mãe, os filhinhos e tudo bonitinho e tal. E foi uma experiência muito bonita pra mim e pra ela também. E depois disso, a Amora, se encaixou, entendeu? Ela realmente estava se sentindo em casa, se sentindo em família. E isso foi muito importante pra mim. Só que aí, ela tava tudo bem na vida dela, os meninos dela lindos, saudáveis, já estavam adultos. E aí, nessa passagem nossa por Brumadinho, a Amora teve uma síndrome vestibular. Inclusive, eu tenho um vídeo já aqui no canal sobre a síndrome vestibular e otite em cães. Ela teve uma síndrome vestibular, que é um problema auditivo grave, e que ele acontece bem na parte profunda do ouvido do animal, né? Então, bem próximo do cérebro. Então, isso faz com que ele tenha uma reação tipo um AVC. E é tipo quase instantâneo, gente. Não dá sintomas, não deu sinais. Só no dia, umas 2 horas antes dela realmente ter esse AVC, que ela realmente apresentou sintomas. E aí, corremos com ela pro hospital veterinário. E nisso descobrimos que, além disso, né, que fica sequelas, é super complicado, ela ainda estava com uma babésia, apesar da gente sempre dar ou Bravecto ou NexGard. Então, tanto ela quanto o filhote dela, né, o rapaz filho dela, chamado Nicolas, na mesma época também apresentou babésia. Por que apresentou babésia, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas esses remédios não são garantia. Pro carrapato, né, pra pulga morrer, ela tem que picar o cão, né, porque o remédio fica no sangue dele. Então, o fato só de ter que picar, entendeu? O animal primeiro para depois, né, ele vir a morrer, né, ingerindo o sangue com a medicação, ele já picou, entendeu? Então, se ele estiver com a doença, existe sim a possibilidade dessa doença entrar na corrente sanguínea, que foi o que aconteceu com o Nicolas e com a Amora na mesma época. E, infelizmente, ela teve que atravessar 2 graves doenças, que era a síndrome vestibular e a babésia.
A síndrome vestibular, a gente deixou ela super debilitada. No primeiro momento, assim, por mais que a gente socorreu ela de imediato, ela não ouvia, ela não enxergava e ela não andava. Por um tempo esse assunto pra mim foi quase que um tabu, né? Tocar nesse assunto, ver as fotos, ver os vídeos da época. Mas foi se superado, entendeu? Com muito amor, com muita dedicação. Não foi fácil, gente, porque ela enfrentou, igual eu falei, 2 doenças gravíssimas. Não foi só a questão financeira, pela quantidade de remédio, consulta, internação e tudo, mas pelo emocional também meu e principalmente o dela, que estava passando por tudo isso. Então, assim, eu imagino que foi muito difícil para ela mesma. Até os médicos tiveram dificuldade, sabe, de me garantir, entendeu? A vida dela ou a melhora dela, né, pela gravidade da situação. E eu sempre ali acreditando, sabe? Sempre falando, não, vai ter uma saída, a gente vai conseguir. Graças a Deus, ela quase que se recuperou totalmente, né? Então a boquinha que era torta assim desentortou, ela passou a enxergar, ela passou a ouvir. E ela começou a andar de novo, que foi uma grande alegria. E aí a cabecinha ainda tinha aquele tortinho assim, né? Que na medicina é chamada de head tilt. Ela tinha, mas não era muito, sabe, gente? Tinha voltado bastante a cabecinha assim pro prumo. Ela tinha tipo um tiltzinho assim, que a cabecinha ficava um pouquinho assim. Só que aí, gente, a gente passou-se 2 meses mais ou menos de todo esse ocorrido. Aí a gente teve que mudar de cidade, 9 horas de viagem. Viajamos, mudamos para essa cidade. E aí, chegando lá, encontrei um médico incrível que continuou o tratamento dela, deu toda a atenção, todo o suporte que a Amora precisava. E mais ou menos há 3 meses que a gente estava na cidade, ou seja, uns 5, no máximo 6 meses de todo o ocorrido, né? Todo esse episódio dramático da vida dela. Ela teve um escorregão na varanda e isso custou para ela o joelho. Ela teve o rompimento, né, dos ligamentos cruzados. E como não tinha veterinário ortopedista na cidade, o que vai vir um longo drama aí que eu não vou contar pra vocês a história agora, posso fazer um outro vídeo depois. E aí, papo vai, papo vem, né? Deixa eu resumir, a gente teve que levar ela pra outra cidade pra ela operar. Aí nessa outra cidade ela operou, a cirurgia, né, em si foi um sucesso. Ela logo de imediato já começou a andar, o que até o veterinário que operou ela estava completamente descrente que ocorreria pela gravidade da lesão dela. Ela tinha perdido toda a cartilagem também do joelho, então não fazia sentido ela andar, né? Mas a força de vontade dela, a luta dela e a minha insistência ali pela vitória dela, de sempre acreditar nela e apoiar ela, fez dela uma grande vitoriosa a vida dela toda. Então, questionando todas as crenças das pessoas envolvidas, os médicos envolvidos, a Amorinha já estava começando a andar. Porém, ela ainda tinha um nível de dor muito grande, mas essa dor não vinha mais da cirurgia. Veio do quadril. Por quê? Porque como ela aliviava uma perna, ela tinha que forçar a outra. Então ela aliviava a perna operada, né? E forçava a outra perna para poder andar e dar um alívio para a outra, né? E com isso, ela tinha um problema que não causava a ela dor ainda, né? Ele estava meio que adormecido, segundo a fisioterapeuta que me explicou. E o fato dela ter que ficar sempre se livrando, né, do peso da perna operada e jogando o peso na outra, é uma cachorra pequena, entendeu? Ela tem um porte pesado, então ela é bem pequenininha. Então ela tinha que fazer muita força para sair do chão, ela tinha que dar um impulso muito forte com uma perna só para sair do chão. Ela, não é que ela desenvolveu, ela acordou uma displasia coxofemoral que já existia. Só que eu só fui descobrir agora aqui, né, na cidade grande mesmo e tudo, porque lá no interior era tudo muito resumido. Como eu falei pra vocês, a gente não tinha um veterinário ortopedista, então era tudo muito mais difícil, entendeu? Então aqui eu já contatei uma veterinária fisioterapeuta que entende tudo sobre isso, e ela viu os raios-x, ela me explicou tudo isso que eu tô explicando pra vocês. Gente, vocês conseguem imaginar todo esse histórico, com todos esses problemas de saúde, com dores intensas, excruciantes, primeiro antes de uma cirurgia, depois no pós-operatório, depois de uma displasia coxofemoral? Você conhece, sabe o que é uma displasia coxofemoral? Então dá um Google aí que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então assim, a dor da displasia é tão grande que até antigamente as pessoas sacrificavam, gente,
cães com displasia coxofemoral, primeiro, porque o tratamento e a cirurgia é caríssimo, e segundo, porque dependendo da gravidade, se não tivesse mais jeito, o cão sente tanta dor, mas tanta, que até um tempo atrás as pessoas estavam usando esse método, né, de sacrificar um animal com displasia, o que é ridículo, absurdo, né? A gente tem que lutar, né? Assim como você não sacrifica a vida de um ser humano por uma doença debilitante, você não pode sacrificar um animal por uma doença debilitante. Você vai correr atrás e vai resolver o problema dele. E aí eu descobri que a Amora não estava tendo evolução, né? Mesmo com a perna operada, agora o joelho tudo ok, por causa da displasia que causa nela uma dor mortal. Então, assim, com tudo isso que eu tô contando pra vocês, gente, a Amora passou a ficar o quê? Sempre deitada. Ela tem um sono que nunca passava. Era sono de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Ela arrumava um sono que nunca acaba. E eu passei a observar que às vezes eu tinha que acordá-la para comer, né? Amora, acorda, vamos comer, filha. Amora, acorda, vamos beber água. Entendeu? Amora, acorda, anda, minha filha. Não aguento mais você deitada. Tenta ao menos um pouquinho tomar um sol. Então, assim, e a vida da gente é muito corrida, a gente tem muitas coisas, eu tenho outros cães, então eu sempre tava de olho nela, mas eu não sou a toda entendedora, né? Eu estou aprendendo como todo mundo. Então eu achava que ela fazia aquilo porque ela estava ainda assim em processo de tratamento, porque ela estava, sei lá, chateada com tudo que estava acontecendo, mas depressão é uma coisa que sinceramente eu não imaginei. Então eu acordei para o que estava acontecendo com a Amora, gente, no dia que eu percebi que ela estava fazendo urininhas desse tamanho e xixizinhos muito minúsculos, e eu falei, gente, mas né, não é normal, ela tá com uma infecção urinária. Joguei o Google lá, como sempre, olhei lá, né, todos os sintominhas que ela tava tendo, com o tipo de xixizinho que ela tava fazendo, e batia com infecção urinária mesmo, né, em cães. Aí eu falei, gente, mas por que infecção urinária? E fiquei pensando. Aí eu observei que ela estava bebendo pouca água. Ela estava tão desgostosa, gente, com tanta, assim, dor que ela evitava levantar, ela estava com tanta dor que ela tinha que ser lembrada de comer, lembrada de ir ao banheiro, lembrada de levantar, sabe? Então, ela estava num estágio tão triste, sabe? De tanta tristeza emocional, que ela estava precisando ser lembrada de tudo. Então, ela estava esquecendo de beber água. Ela estava preferindo dormir do que beber água. Então, eu passei a observar ela para mim ter certeza. E aí, eu realmente vi que a Amorinha não estava ingerindo a quantidade de água necessária. Ela comia, depois ela ia dar uma golada na água, e depois disso não bebia mais. Ia pro processo de deitar, dormir, acordava, continuava deitada, olhava as coisas, depois não dormia. Que é bem um quadro típico, né, de quem tem uma depressão, né? Que é você, né, se isolar, evitar coisas que antes te davam prazer e ter realmente, né, o sono como uma válvula de escape, né? A solidão como uma válvula de escape. E aí, quando eu conversei com um médico veterinário também, muito da minha confiança, né, que sempre, né, tratou da Amora, conhece ela bem, ele falou, olha, fica de olho na ingestão de líquidos, se ela não estiver ingerindo, faça ela ingerir, tal, deu todas as coordenadas. Aí eu comecei a fazer ela beber água, fazer caldo de coisas interessantes pra ela ingerir água. Aí o xixi dela começou a sair normal. Eu falei, gente, ela não tá bebendo água, entendeu? Então, assim, aí eu comecei a observar que o fato dela não estar bebendo água estava totalmente ligado a esse processo dela de sempre dormir, eu ter que lembrar de comer, eu ter que lembrar de tudo, entendeu? Então isso é muito grave, gente, isso é muito sério, a gente tem que sempre, né, ficar de olho em todo processo diferente, né, cada comportamento diferente que o seu cão começar a produzir. E aí eu fui jogar depressão em cães no Google, e aí eu li bastante, puxei alguns vídeos aqui no próprio YouTube, né, sobre isso. E aí eu falei, gente, tá batendo com tudo que a Amora viveu, todos os traumas, as dores, sabe, as dores que ela tem até hoje físicas, sabe, o estresse emocional, sabe, de ter passado por todas essas doenças num período tão curto, tadinha, é muita falta de sorte, entendeu? É muita dor, é muito remédio, é muita coisa que a gente viveu, entendeu, eu e ela. Então, assim, eu entendi que o quadro dela era uma tristeza profunda, entendeu? Então, ela tinha também, né, quadros de ansiedade que você vê na respiração, no nervosismo, entendeu? Então, assim, é fácil ver quando seu cão está tendo uma crise de ansiedade. E um desses motivos é a respiração, né? Ofegante, aquela respiração, né, que está descontrolada, e ele fica como se ele tivesse perdido, sem saber o que fazer. Né? Então isso também, assim como em nós, né, é uma crise de ansiedade. E aí eu comecei a juntar tudo isso, gente, e
com a ajuda dessa fisioterapeuta, eu sei que a gente vai agora, graças a Deus, finalmente resolver o problema que eu não tinha estrutura para estar resolvendo de imediato no interior onde eu morava. Então, ela já está nesse processo de tratamento, gente, graças a Deus, na primeira sessão dela eu já notei diferença. E eu só tenho agora esperanças, né, que ela vai melhorar, que ela vai ficar boa. Ela tá tomando esses remédios, gente, caríssimos, que nem eu, como ser humano, nunca tomei, de tão caro que são, para poder recuperar cartilagem, para poder recuperar vitaminas, para poder recuperar todas essas coisas assim de ligamento, cortar inflamação muscular. Então assim, ela tá toda cercada, sabe, de amor e de cuidados, como eu sempre fiz. E agora com a ajuda dessa fisioterapia, então eu tenho certeza, gente, que o quadro físico, sabe, de dor, sabe, vai ser resolvido. Então depois disso, graças a Deus, a Morinha não vai ter mais nada, sabe, ela só vai ter, sabe, que curtir a vida agora mesmo, passear, curtir os meninos dela, curtir o Kodan, né, que é o maridão dela, porque ela evita muito de andar, ela evita muito de estar com eles, porque eles têm muito fogo, eles têm muita brincadeira, eles querem muita treta, querem correr e ela não aguenta o batidão. Então o que eu mais desejo agora é que ela realmente se recupere para que ela possa aguentar sim o batidão junto com os meninos dela e brincar de novo, voltar a correr e pegar fogo no meu quintal, igual ela sempre fez. E em relação, né, ao sentimento dela, o que eu tô fazendo, por enquanto, até a gente resolver o processo doloroso, que ela não pode sair, ela não pode passear, ela não pode ter tanto contato assim com os meninos dela, é ter um cuidado redobrado com o emocional dela, entendeu? Então, sempre que eu vejo que ela tá dormindo demais, eu vou lá, eu acordo ela, eu ponho ela pra andar no quintal, eu tento conversar muito com ela, abraço, beijo, aperto ela, faço coisas de brincadeirinhas com ela e vou tirando ela, assim como a gente faz com o humano, do estágio dela, né, de tristeza. Aí eu tô olhando uns florais, né, porque ela já toma tanto remédio, gente, que eu não gostaria de dar ela mais um remédio, entendeu? Então eu vou olhar uns florais, eu tô pesquisando já uns florais, que são, assim, produtos naturais, que eu acho que podem ajudar ela muito, né, naturalmente nesse processinho dela aí de sentir mais bem-estar, mais prazer. E eu tenho certeza, gente, que essa ajuda para ela sair desse quadro vai ser a eliminação da dor, porque ninguém consegue viver com dor, nem o humano, nem o animal. Então ela tirando nessa dor que a gente vai conseguir fazer agora com o processo, né, do tratamento dela, ela vai sentir prazer, né, de voltar a andar, de estar com a família, com os filhos. Aí eu vou levar ela para passear, eu vou levar ela na rua, eu quero que ela sinta cheiros e coisas e tudo que ela tem direito. E agora o que eu estou fazendo é tudo que eu posso dentro da limitação dela, né? Que ela não tá podendo andar ainda direito, ela sentiu muita dor, então é muita conversa, é muito beijo, é muito abraço, é brincadeira dentro de casa. Eu e meu marido tem muita paciência, então a gente deita lá no chão o tempo todo, agora eu botei um tapete bem peludo pra ela, então a gente deita, abraça e faz cosca nela, implica com ela, aí ela se diverte, ela brinca. Eu tô tentando manter ela mais acordada, sempre que eu passo, que eu vejo que ela tá dormindo, eu mexo com ela, chamo a atenção dela, dou um petisco pra ela, natural, saudável, converso com ela, coloco música, cães amam música, coloco muita música, sabe? Tô sempre acelerando os pensamentos dela, tô sempre preenchendo, né, a mente dela com coisas positivas, porque aí agora o processo, gente, tá vindo rápido e vai vir, eu tenho certeza que muito melhor do que eu esperava. Então daqui uns dias a Morinha já está livre tanto do processo sentimental dela mesmo, de tristeza que ela está nesse momento, quanto do processo doloroso físico que ela está vivendo, que eu contei muito resumidamente a história para vocês. Gente, segue a gente lá no Família Vieira Show, eu sempre tô postando coisas, eu sempre tô dando dicas legais para vocês e vai ser um grande prazer ter vocês lá, responder suas perguntas, deixarem vocês acompanharem o dia a dia, né, da minha família e dar essas dicas para vocês também conseguirem identificar se o seu cãozinho tá deitado demais, dormindo demais, perdeu a graça com os brinquedos, perdeu a graça, sabe, de se divertir no quintal e entrou num processo que pode ter vários motivos, tá, gente? Até mesmo a solidão. Teu cachorro tá muito sozinho, não tem outro companheiro, você trabalha, você não tem muito tempo de brincar com ele, então ele tá entrando num processo de solidão, ele vai ter depressão, tá bom? Beijo, a gente se bem mais, tá bom, gente? Até mais.